Olá pessoal, meu nome é João Rafael, eu sou advogado, eu atuo na área de família no estado de São Paulo e neste vídeo eu vou falar sobre divórcio. Eu vou fazer um exercício para ficar um vídeo diferente, eu vou fazê-lo como um bate-papo. E esse vídeo ele tem o intuito de esclarecer alguns pontos, porque são inúmeros e cada caso é um caso. Então eu vou simular um caso de uma separação com duas crianças menores de idade. Podem considerar crianças menores de 16 anos também para ficar mais fácil, tá? Nesse ponto de divórcio, a família ela fica muito abalada, as estruturas emocionais de todos os envolvidos também. Então, para ficar mais fácil, eu resolvi gravar nesse formato que eu comentei com vocês de bate-papo, tá? A primeira dúvida que surge é em relação às crianças. Eu sempre vejo que o ponto mais importante que vem primeiro é sobre as crianças. Hoje, a nossa lei, que é o Código Civil, ele prevê a guarda compartilhada. Guarda compartilhada, ela não significa que vai dividir o tempo da criança. Esse é um erro comum que as pessoas cometem. Pensam que vai ficar metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe. Não é isso. A guarda compartilhada, ela significa que vão dividir as decisões sobre a criança. Então, qual escola que a criança vai estudar? Antigamente, quem ficava com a guarda da unilateral decidia isso unilateralmente, ou seja, só a pessoa que resolvia se ela ia estudar na escola A, B ou C. Se a criança ia fazer uma natação, se a criança ia no médico A ou médico B. Antes, com a guarda unilateral, a pessoa que tinha essa guarda que resolvia. A guarda compartilhada é isso, que o pai e a mãe decidam as coisas da criança em conjunto. Então os dois vão escolher a escola, os dois vão escolher qual vai ser a atividade extracurricular que a criança vai fazer e por aí vai. Elas vão dividir as decisões sobre a criança. Esse é o primeiro ponto. Mas a guarda compartilhada, ela requer um endereço de moradia da criança. Então a gente tem que, quando entra com a petição para o juiz, com o processo para o juiz, a gente tem que informar, olha, a guarda será compartilhada e o endereço de residência da criança será o do pai ou o da mãe. Isso tem que ser decidido. E aí, aquele que não ficou com as crianças na sua residência vai ter o direito de visita, o direito de convivência. Nesse exemplo que eu estou dando, digamos que o endereço de a guarda será compartilhada e o endereço de residência será o da mãe, a mãe que morará com as crianças. E o pai, portanto, vai ter direito a visitar, a convivência com as crianças, tá? Esse pai, ele geralmente, ele vai visitar a criança um dia por semana, pode ser na quarta-feira, pegando a criança na saída da escola, por exemplo, às 18 horas, e devolvendo a criança na escola no dia seguinte. Tem pernoite? Sim, pessoal, tem pernoite. O pai tem direito de pernoitar com as filhas ou com os filhos, certo? A não ser que exista algum problema, e esse problema não basta ser da cabeça de um, o problema tem que ser provado. O juiz não conhece nem o pai, nem a mãe. Então, se a gente tem alguma coisa contra a outra parte, precisa ser provado com provas testemunhal, documental, pericial, laudos. Então, não adianta simplesmente falar que o pai não cuida, tem que provar isso, certo? A prova é essencial. Então, voltando ao nosso exemplo, o endereço fixo será o da mãe, a mãe que morará com a criança, e o pai vai visitar de quarta-feira e ele tem direito de final de semana também. A gente combina finais de semanas alternados. Então, o pai fica um final de semana com as crianças, pegando na sexta e devolvendo no domingo na casa da mãe, e no outro final de semana a mãe fica, e o outro final de semana o pai. Então, a gente fala finais de semanas alternados. Basicamente, fica uma na quarta-feira e um final de semana alternado para cada um, certo? Com as crianças. Esse é o primeiro ponto que fica muita dúvida com as crianças. Outro ponto de muita dúvida no divórcio: quem deve sair da casa? Esse é um ponto muito delicado e depende
de quem pertence o imóvel, depende do acordo que for feito com as partes e depende de quem tem mais condições de buscar um outro lar. Nesse meu exemplo, a mãe trabalha, certo? A mãe trabalha e o pai também trabalha. Como a mãe e o imóvel pertencem aos dois, eles compraram em conjunto. Como a mãe ficará com as crianças, com o endereço de residência com as crianças, e o pai tem uma condição financeira melhor do que a mãe, nesse exemplo, ele que saiu da residência. Ele sai da residência, vai para uma locação, aí não importa, ele vai ter que procurar um lar. Mas pode ser o contrário, pessoal. Se a mãe tem mais condições do que o pai e o pai vai ficar com as crianças, por algum exemplo, pode inverter. Por isso que no direito depende do caso a caso, isso precisa ser analisado no caso específico da pessoa que está passando pelo processo de divórcio. Essa é a primeira coisa em relação aos filhos, em relação à moradia. E, claro, a residência, se pertencer aos dois, a outra parte pode querer vender. Então a pessoa que ficar já tem que ter ciência que o imóvel deve ser colocado à venda e a pessoa precisa procurar, nesse meu exemplo, a mulher precisa procurar um outro lugar para ela morar assim que o imóvel for vendido, a não ser que ela tenha condições de comprar a outra metade dele, certo? Então, imagine que a pessoa ficou em um apartamento, ela ficou no apartamento, mas ela já fica com a condição de que ou paga a parte do ex-marido para ele em dinheiro, ou ela fica ciente de que o imóvel será colocado à venda e assim que for vendido ela tem que procurar um outro endereço para ela, seja uma locação, seja uma outra imóvel que ela compre, certo? Outro ponto que gera muita dúvida no processo de divórcio é em relação ao regime de bens. O regime de bens, pessoal, mais comum hoje em dia, mais de 90% dos casos, é o regime da comunhão parcial de bens. Tudo que foi comprado pelos dois desde que casaram até a data do divórcio pertence aos dois, metade a cada um. Então tem que ser feita a divisão e aí isso é um assunto muito longo e depende de uma análise, por isso a questão da divisão dos bens é importante sentar com o seu advogado e verificar o que pertence a cada um. Mas, em via de regra, nesse exemplo que eu estou dando, divide-se tudo que foi comprado na constância do casamento. O que era antes da mulher, nesse meu exemplo, digamos que a mulher tinha uma casa que já era dela antes do casamento. Essa casa vai ser só dela, porque já era dela. Mas aí eles compraram um apartamento depois de 1 ano de casados. 50% para cada um tem que ser dividido, tá certo? Outro ponto que gera bastante dúvida no processo de divórcio, a pensão alimentícia das crianças. A pensão alimentícia ela deve ser paga por quem não vai ficar com as crianças como endereço de residência, via de regra. Nesse meu exemplo, o pai tem que pagar a pensão alimentícia para os 2 filhos que ficaram com a mãe, certo? Nesse pagamento, geralmente, representa 30% do valor que a pessoa tem de renda. Existe na nossa doutrina, que são as pessoas que pensam direito, são os professores de direito, os doutrinadores que a gente chama, eles falam em um binômio, possibilidade versus necessidade. A possibilidade do pai que ele tem de pagar a pensão e a necessidade que as crianças têm. Então, por isso, num processo de divórcio, é importante relacionar todas as despesas com as crianças. Escola, transporte, vestuário, médico, lazer, tudo que tiver de gastos com a criança é necessário pontuar. Inclusive, na moradia, incluir condomínio, água, luz, dividir, se for o caso, por cabeça, para poder chegar a qual é a necessidade da criança. E também uma outra coisa para ajudar nesse momento de calcular a pensão, a criança ela tem que ter o mesmo padrão de vida dos pais. Então, imagina que o pai da criança, ele tem uma condição... Só deu um probleminha aqui no vídeo. Ele tem uma condição de vida de poucos recursos, tá? Ele tem pouquíssimos recursos. Não adianta querer cobrar do pai, nesse caso, uma pensão alimentícia alta, porque ele tem que ter as condições de vida do pai, tá? Deve ser isso. Agora, o pai tem muito dinheiro, é um pai rico,
ele tem que ter as mesmas condições de vida do pai. Então, o que significaria ter as mesmas condições de vida do que o pai? Se o pai frequenta os melhores restaurantes de São Paulo, de qualquer cidade, o pai anda em carro de luxo, o pai viaja internacionalmente, o filho tem que ter esses direitos também representados no mesmo valor, no mesmo padrão de vida do pai. Então não dá para o pai ele fazer viagens internacionais, ele andar de carro importado e querer que o filho não viaje para lugar nenhum, o filho não tenha dinheiro para ter a mãe ou alguém da família ter um carro e ter que andar de ônibus. Ou seja, tem que ter... Claro, isso é um assunto bem difícil de explicar, mas ele tem que ter um padrão de vida do pai, certo? Então o pai anda só de jatinho particular e o filho andando de ônibus para cima e para baixo? Não está igual e a lei não prevê isso, tá? Tá tendo um problema aí. Essa parte de pensão alimentícia, se tiver acordo, é o melhor dos mundos. O acordo é sempre a melhor opção. Se não tiver acordo, pessoal, é necessário e tem mecanismos para você ver qual é o padrão de vida do pai. E esses mecanismos, extrato bancário, que o juiz, se houver dúvidas, ele pode determinar a quebra do sigilo bancário, sigilo fiscal, qual é a declaração de renda dele para a Receita Federal, isso pode ser quebrado num litígio para descobrir qual é o verdadeiro padrão de vida do pai, pode ser determinado cartão de crédito, rede social, fotos de rede social também importam, pode ser utilizado para isso, e claro, as necessidades da criança, uma planilha com tudo isso. Bom, basicamente dito isso, hoje em dia ainda existe meio que um padrão de 30% do que o pai tem de renda, tá? Então, se o pai tem uma renda de 10 mil, a pensão alimentícia deve ficar em 3 mil. Se o pai tem uma renda maior, é só calcular a porcentagem. Ah, mas o meu caso é 20%, 25%. Pode acontecer. Por exemplo, o pai tem outro filho fora do casamento, ou anterior ao casamento. Vai ser dividida, essa porcentagem vai ser dividida. Pode acontecer, um filho já tem 16 anos, o que é o anterior ao casamento, e os outros têm 5 e 7. Esse filho de 16 anos pode ser que não tenha as mesmas necessidades do que os outros filhos. Então pode ser que esse de 16 anos receba uma pensão de 16%, 17%, e os outros dois recebam uma pensão de 20%, 22%. Pode acontecer de passar de 30%? Pode, já vi acontecer, somando duas pensões, atingir 33%, 35%. Depende do caso, depende da condição de vida do pai, depende das necessidades da criança. Eu já vi avô e pai serem obrigados a pagar pensão simultânea, porque o pai não tinha muitas condições, pouquíssimas condições ele tinha, e aí o avô foi chamado para complementar, porque o filho tinha necessidades especiais. Então depende muito do caso, depende muito da situação. Bom, dito isso da pensão alimentícia, que é um ponto importante na questão do divórcio, outro ponto importante é procurar um advogado da sua confiança para essa orientação toda, para verificar toda essa questão. Você pode voltar a utilizar o nome de solteiro, você, tanto o homem quanto a mulher, não sei quem adotou aí o sobrenome do outro, isso pode ser solicitado pelo advogado ao juiz, isso vai uma informação, o juiz aceitando, esse pedido, ele manda essa averbação lá para o cartório. Que mais? É importante dizer que se existem filhos, como no exemplo que eu estava dando, o casal ele estará unido para resolver as questões dos filhos para o resto da vida. Porque as crianças, nesse exemplo que eu dei, eram menores de idade. Então vai ter a formatura da escolinha, então os pais vão ter que se comunicar, vai ter o primeiro namoro, e aí os pais vão falar, olha, tá namorando, vai ter eventualmente o casamento, depois pode ter os netos, de forma que é importante manter um relacionamento de amizade, um relacionamento próximo com a outra parte, porque em razão dos filhos, muito provavelmente vocês terão pro resto da vida uma ligação, que é a questão do interesse dos filhos, vocês estarão conectados por isso. Então não adianta ficar brigando, não adianta, isso só piora,
Isso é muito ruim. Voltando para o exemplo que eu dei, como tem menor de idade, o Ministério Público estará presente como fiscal da lei, por ter menor de idade, ele atua como fiscal da lei no processo. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Pensão alimentícia, a guarda eu falei, a questão do processo. Hoje a legislação, pessoal, tem duas possibilidades de se divorciar. Por cartório, seria divórcio extrajudicial, lá no cartório, sem o juiz, e divórcio judicial. Para ser lá pelo cartório, que é muito mais rápido, tem que ter dois requisitos. Não pode ter menor de idade, porque o Ministério Público não atua no cartório, então não pode ter menor de idade, e as partes têm que estar de acordo. Dois requisitos para ser por cartório: não ter menor de idade e as partes, ou seja, o casal, estar de acordo em relação aos termos do divórcio, ok? Se tiver menor de idade, não dá para fazer por cartório, tem que fazer pelo juiz. Se as partes estiverem brigando, também não dá para fazer pelo cartório, tem que ser lá com o juiz, tem que ser um processo judicial. Se tiver essa opção de ser pelo cartório, vale a pena, pessoal, porque é muito mais rápido, muito menos burocrático. Então eu recomendo, certo? Gasta-se menos tempo, eventualmente menos dinheiro também para fazer esse trâmite do divórcio. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada aqui nesse trâmite de divórcio. Bom, o vídeo ficou longo já, 16 minutos. Eu espero ter esclarecido alguns pontos. Vocês, por favor, deixem seus comentários, deixem aí dúvidas, sugestões. É muito importante, mande para alguém se estiver passando por um processo de divórcio. Tem outros itens que a gente pode ir relatando, a gente pode ir falando, dúvidas na parte de comentários ou também sugestões para novos vídeos. Eu espero esclarecer de algum modo essas questões para ajudar a amenizar um pouco um sofrimento nessa parte de separação, divórcio é muito ruim. Espero que contribua, tá bom? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!